Cara, mas você tá puto com os dólar. Cara, eu tô puto com dólar. O Então- Guedes falou que o dólar alto é foda, porque aí pega a reserva, vende a R$5. Putz. Eu queria entender por que Vamos que lá. isso é uma senhora burrice. Explica pra mim. Primeiro, o disclaimer inicial aqui. Eu sou fã do Paulo Guedes, acho que ele é... O que ele está fazendo no governo com as iniciativas de reduzir Estado, a equipe que ele trouxe para lá, tenho vários amigos que trabalham com ele, respeito, admiro e... Torce por ele. Torço, apoio. E a minha certo, a gente ganha dinheiro, né, cara? Então eu quero que dê certo. E a minha crítica é mais do que isso. Até a gente faz piada, mas é mais do que isso, cara. Você não dar certo pode ser um revés muito grande pro país. Sim. E é por isso que eu torço, e é por isso que eu sou crítico também, porque, na minha opinião, isso pode ser um revés e pode prejudicar o governo, esse dólar como está agora, e que eles estão deixando correr solto. Por quê? Então, e é que tá... Aí é uma crítica, outra rixa dos austríacos com monetaristas. O Paulo Guedes é um monetarista, escola de Chicago. Quando o cara é monetarista, o que significa? É da escola de Chicago, onde o principal expoente é o Milton Friedman. Entendi, mas eles são muito ligados à moeda, eles acham que a Sim. moeda é muito importante. É isso? Sim, exato. E eles têm algumas ideias com relação à moeda que divergem dos austríacos. A começar, o próprio Banco Central, para eles é ok o Banco Central. O austríaco tem muito mais problema com isso, monetarista bem menos. Mas em termos de política monetária, os monetaristas são muito fãs da taxa de câmbio flutuante. Então você tem, em política monetária, você pode... ou você tem a taxa de câmbio flutuante e você tem a taxa de juros independente, você muda como quiser e segue a meta de inflação, ou você tem a taxa de câmbio fixa, atrelada a alguma outra moeda, normalmente o dólar, e a taxa de juros é consequência da taxa de câmbio fixa. Normalmente acaba seguindo a política monetária lá fora. Então segue a taxa de juros da moeda âncora. Quando o câmbio é flutuante, aí o câmbio é consequência da taxa de juros. É o inverso. Que é como é no Brasil? Que é como no Brasil. Como é na maior parte dos países hoje. Tá. São poucos que... alguns ainda têm moeda que eles chamam de PEG, né? Pegged to the dollar. Lastreada, A China atrelada é assim? ao dólar. Não oficialmente, mas na prática sim. Entendi. Porque eles são acusados de manipular a moeda. Né? É aí que está o ponto. Na prática, todos manipulam moeda. É apenas uma questão de grau. E mesmo esse sistema de apenas... vamos apenas olhar a taxa de juros e meta de inflação e foda-se o câmbio é flutuante e vai para onde quiser. Na prática não é bem assim, porque tudo tem relação também. E a própria taxa de câmbio, cedo ou tarde, acaba pegando na inflação. Porque a economia, no mundo todo, é dolarizada. Então, algumas mais, outras menos. Mas preço de commodity global é precificado em dólar, é petróleo, algumas commodities agrícolas, aço, cara, é muita coisa. Então, por conta disso, a depreciação do câmbio aqui imediatamente afeta alguns preços na economia. Em algum momento isso vai bater no IPCA, que é a meta do governo. Nesse momento, o nosso governo, o nosso Bacen, o Banco Central, está sendo beneficiado pelo choque de oferta do coronavírus, choque de demanda do coronavírus, que faz com que caia o preço do petróleo, caia o preço de alimentos e, por algum momento, talvez esse câmbio alto não bata na inflação ainda. Mas esse é apenas o efeito na inflação, porque o efeito imediato é que o câmbio depreciado ele acaba empobrecendo todo mundo. Cara, hoje chegou a 4,66 e... Principalmente os gamers. Mas não apenas gamers, cara. Tudo que é importado, tipo serviço de hospedagem de site, a Amazon Web Services, tudo que é serviço de TI praticamente é dolarizado. Toda a economia sente na hora. Então tem vários serviços, vários outros produtos importados, na hora isso afeta a economia e isso empobrece a população. E qual é a minha rixa com o Guedes e com o Roberto Campos Neto agora? Por que eu tenho criticado tanto? Porque, sim, a política monetária é câmbio flutuante. Mas, mesmo assim, você pode atuar no câmbio de forma indireta e com a comunicação também. Banco Central, hoje, a prática de Banco Central é um pouco arte, um pouco ciência. Até mais arte do que ciência.
E uma das características de banqueiro central, ou uma das ferramentas, é a comunicação. O que eles chamam hoje de, para ficar bem bonito, é o forward guidance, a orientação prospectiva. Que isso? É, bonito, Que né? coisa linda. Isso quer dizer, cara, o que você falar tem importância. Como assim? Em termos Quem de política... falar? Exatamente. Esse Bolsonaro. É o ponto. Esse é o ponto. Então, especialmente um ministro de Fazenda ou um presidente de Banco Central, cara, o que ele falar tem muita importância para o mercado. Então, quando o Paulo Guedes fala, não, o câmbio tá ok, subiu um pouquinho, vai subir um pouco mais, tem que se acostumar agora, baixou os juros, apertou o fiscal, essa é a consequência natural, o câmbio subiu um pouquinho, o que eu concordo. Mas vai subir 4,5 ou vai subir a 5, chega a 5, pode especular, a gente vende reserva, não sei o quê. Cara, isso é uma cagada gigantesca, porque isso é convidar o mercado a testar esse limite. Pô, essa sinalização o que ele fala tem peso. Tem peso. Então, se o próprio ministro da Fazenda está dando essa sinalização que o limite pode ser 4,5 ou pode ser 5, o mercado vai testar esse limite. E a quem interessa subir pra caralho? Então, acho que aí entra na questão da teoria econômica, porque os monetaristas e a maior parte dos economistas, à exceção dos austríacos, encara o câmbio depreciado como algo que pode melhorar a economia, porque vai fomentar exportações, vai melhorar a indústria, então no curto prazo pode ter efeitos benéficos. O que para mim é uma balela e os austríacos rechaçam isso veementemente. E a empiria comprova isso também. Se olhar os dados das economias, isso na prática não acontece. É uma das grandes falácias que seguem sendo propagadas pelas faculdades de economia e por economistas e políticos e banqueiros centrais. Mas então tem essa vertente que acredita nisso. Cara, se o câmbio depreciado pode dar uma ajudinha na economia. Então deixa correr, não tem problema. Esse é o primeiro ponto. Só que o segundo, e aí entra a questão da comunicação e a sinalização, é que o governo não tem controle total sobre o câmbio. E a gente pega um momento que a gente está agora do mundo com incertezas globais, coronavírus, econômicas, mercados lá fora esticados. Aqui, a nossa taxa de juros está na mínima histórica e mais baixa que outros países emergentes similares ao Brasil, tipo México. E isso faz com que a nossa moeda seja ainda menos atrativa por conta dos juros. E olhando até o diferencial de juros. Juros dos Estados Unidos e o juro nosso. Está muito baixo. Então, o cara não vai vir aqui correr risco Brasil. Cara, prefiro correr risco dólar dessa maneira. É o chamado carry trade, o carrego. O cara se endivida numa moeda mais forte com juro baixo e investe em uma moeda não tão ruim, não tão boa, com juro mais alto, faz a proteção, o hedge, o seguro, e mesmo assim consegue ter arbitragem. Essa operação praticamente sumiu porque o juro aqui está muito baixo. Então, isso afugenta mais capital. E aí pressiona mais o câmbio. Sobe mais. E como o câmbio não é uma ciência exata, assim, o cara, vou definir nesse patamar e consigo segurar e, cara, pode perder o controle. E é o que aconteceu agora. E a minha crítica é, isso aconteceu porque o juro está muito baixo, baixou demais, e a comunicação está muito ruim. A comunicação com relação à moeda está muito ruim, está sinalizando ao mercado, cara, aqui o câmbio vai correr e vamos para o braço. Você diria que o juro tá baixo pra caralho de forma artificial? Sim, e isso o próprio Banco Central diz. Porque na ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, eles estão dizendo lá, não, que a taxa de juros foi definida nesse patamar, que é um patamar estimulativo, palavras textuais do Banco Central, e abaixo da taxa estrutural da economia. Ou seja, o que os fundamentos da economia diriam que é a taxa correta, eles tocaram abaixo disso. Eles dizem qual que é a taxa correta? Eu nunca vi qual é o nível correto. E até calcular esse correto não é algo simples assim. Entendi. Mas enfim, então isso faz com que o câmbio tenha corrido e acabou fazendo com que o real hoje é a pior moeda de 2020, é a que mais se depreciou frente perdeu para todas as moedas. Então a que mais se depreciou frente ao dólar. Já perdeu pro rand sul-africano, pro dólar da Namíbia, para a Turquia, para tudo. Só não perdeu ainda pro bolívar venezuelano, só esse. Existe alguma previsão de recuperação do real? De uma valorização? Essa é um pouco da expectativa. Assim, quando uma economia começa a crescer e se reaquecer,
é natural que volte fluxo de capital, que a conta corrente fique mais negativa, que a exportação de bens e serviços de um país, e venha mais fluxos de capitais, tipo financiando as empresas, investindo em empresas, e esse capital que entra no país costuma apreciar a moeda. Isso tende a acontecer quando o país começa a crescer de forma mais robusta. Só que não aconteceu isso ainda. Então, acho que vai acontecer, a gente está no período de recuperação da economia, acho que muita coisa melhorou, mas não acelerou ainda. Existe uma ideia de qual seria o preço real, por assim dizer, do dólar? Deixa eu pegar uma cerveja aqui. Fica à vontade, cara. Uma vez um amigo me falou que esse valor, há um tempo atrás, na real, estava por volta de 3,50 pro dólar. Tá certíssimo. É isso? Hoje eu calculei hoje até. Tá em torno de 13,57, 13,58 agora. E aí, como é que se calcula isso? Tem a chamada... Pô, tá sendo uma aula de economia aqui, hein, cara? Aí sim, isso é cara. ótimo. Tem a chamada teoria da paridade do poder de compra. O que ela diz? O nome é bem autoexplicativo, bem interessante. Que o câmbio entre duas moedas é definido pela razão entre o poder de compra das duas moedas. Então, um dólar compra tanto, um real compra tanto. Divide um pelo outro, essa é a taxa de câmbio. Mas qual que é o parâmetro? Já vou te explicar. Comida, bens materiais. Já vou te explicar. Então, por exemplo, tem uma forma fácil de fazer isso, que aquela revista britânica The Economist usa, que é o índice Big Mac. Cara, quanto é que é o Big Mac lá fora e o Big Mac aqui? Divide um pelo outro, aqui acho que está R$19,90, se não me engano. Lá fora está 5,5. Então, o câmbio entre o real e o dólar seria 5 e alguma, seria 4 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, de acordo com o Big Mac. Entendi. Essa é uma forma, um bem específico. Entendi. Que é basicamente igual nos dois países. A forma que os economistas preferem usar, e acho que é a menos defeituosa, é usando os índices de inflação de cada país. Então, aqui a gente tem o nosso... Eu posso dizer aqui que não tá... Assim, o dólar, de fato, o real, então, de fato, tá incrivelmente depreciado, porque eu fui comer um McDonald's lá que é tido como algo incrivelmente barato e eu gastei uma grana pra comer um quarteirão, sabe? Em real. Caralho, em real eu gastei uma grana. Eu fiquei, nossa, não, cara, vou ali no mercado comprar um pão e uns queijos que é melhor, cara. Então, qual é que é a melhor medida para fazer verificar qual seria a paridade de poder de compra? Pega o índice de inflação americano, o principal deles, que é o CPI, Consumer Price Index, que é muito parecido com o nosso IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que é os preços ao consumidor. Aí você pega parte de um ponto X, no caso brasileiro começa lá quando o real iniciou, que foi em julho de 94, e você vai vendo a variação do poder de compra das duas moedas por meio desses índices de inflação. E, segundo a teoria, o câmbio deveria ser a razão entre esses dois poderes de compra, entre esses dois índices de inflação. Mas a gente sabe que o câmbio também é negociado no mercado e ele não segue essa teoria na prática. Mas, no longo prazo, ele tende a reverter para essa teoria. E é o que a gente verifica. Então, hoje, segundo essa teoria, tem até um dado que o Banco Central publica, que é a taxa de câmbio real, feita com o IPCA e o CPI, que é código 11753 no sistema do Bacen, para quem quiser acessar. Eu fiz hoje isso. Então muito nerd. Não, tô lembrando. Números decoro bem. Tinha época que eu instalava o Windows disquete, o Windows 95 era 12 disquetes. Fiz isso pra caralho também. O 98 eram 21 disquetes. Pirata, eu decorava o número serial porque dava pau naquela porcaria do disquete. Caralho, sério, cara? Juro. Caralho. Nossa senhora. Mas vamos... Mas então, tem uma voltando. memória boa. Tem, para número tem. Então, olhando por esse índice, hoje a taxa de câmbio de equilíbrio seria cerca de 13,57, 13,58. Ou seja, se o câmbio está 4,66 e a taxa de câmbio de equilíbrio, correto pelos fundamentos, seria isso, o câmbio está depreciado em quase 30%. Se você fosse o Paulo Guedes, como que você lidaria com essa situação? Qual seria o melhor jeito de lidar na tua Então opinião? tá, vamos lá. Primeiro, não fala mais nada. Silêncio. Se for perguntado sobre o câmbio, dizer, cara, moeda é o Banco Central, é ele que fala sobre moeda. Mas você gosta do fato de que o que ele diz tem peso? Isso me parece escroto, porque isso
Não sei. Qualquer banco, qualquer ministro de economia que falasse teria peso. Não é porque é o Paulo Guedes. Não, eu sei, é porque a posição mas dele. esse sistema em si é o É melhor claro que sistema? ele Não. Capitalismo. Não, eu quero... Não, sem dúvida que não. Tá. Assim, depois a gente vê, depois a gente avança como eu sou como um chegar lá. idiota em economia e isso me parece ridículo. Mas É eu sou um ridículo. idiota em economia. Não, mas é ridículo. É ridículo. Eu digo que as pessoas acabam fazendo faculdade de economia e elas aprendem a não pensar logicamente. Elas são doutrinadas ao sistema vigente. Exatamente. Você acha que esse é o problema com o Samidana? Ih, farpas. Em larga medida, sim. Sem dúvida. Você acha que ele, por estar dentro do ambiente acadêmico, por estar prestigiando isso, ele meio que fechou os olhos a novas possibilidades? Eu acho que isso é uma característica das faculdades de economia, que hoje são dominadas Todas as faculdades, na minha pelo opinião, eu odeio keynesianismo. faculdade. No Brasil, muito marxismo, que é um negócio bizarro. Acho que só no Brasil e outros países comunistas que se ensina tanto marxismo. Mas ele apresentou um argumento que lá fora também... Também, não, isso é o domínio geral. Porque na prática, tem duas coisas. Por que a economia austríaca, a escola austríaca acaba sendo rejeitada? Um dos motivos é que, no fim das contas, o austríaco diz, cara, não mete a mão. Não tem que meter o bedelho e ficar intervindo e mudando isso e criando essa política e distorcendo aqui. O mercado vai resolver os problemas. É perfeito? Não, as pessoas não são perfeitas. Mas é a forma mais eficiente e justa de resolver os problemas. Com concorrência, com propriedade privada e Tem uma liberdade para atuar. intervençãozinha aqui e ali pra não formar um Cartel, monopólio. A teoria do monopólio não se sustenta na prática. É. Monopólios só existem quando são monopólios legais. Ou seja, é o governo que institui, não, aqui só pode atuar a Petrobras. Por quê? Porque é um setor estratégico. Por quê? Porque é um bem público. Não interessa. Tá. Sempre vai ter justificativa Tá. para instituir um monopólio. Tá, e tá bom. Se você fosse Mas Paulo então- Guedes, tu calava a boca. Calava a boca, mas deixa eu voltar aqui. Antes de voltar, eu tô Tá. respondendo porque não duas tô- perguntas a aqui. gente Vamos vai lá. embora, Mas só a do Samidana. Então, por que os austríacos são rejeitados? Primeiro é isso. Ele não é... A receita normalmente é essa. Não mete a mão. Não esculhamba a interação social dos indivíduos. A cooperação social. Porque, em essência, a economia é isso, cara, é cooperação social. Segundo, os outros economistas estão sempre justificando, por conta dessa outra questão, justificando a atuação dos governos, de políticos. Então, é o economista que embasa um plano econômico, uma política, um plano cruzado, uma Zélia Cardoso de Mello congelando a poupança de milhões de brasileiros da noite para o dia. Sempre tem um economista embasando isso. E os austríacos rejeitam esse tipo de intervenção. Então, não apenas o austríaco não vai justificar esse tipo de atitude, ele acaba sendo rejeitado, então, como economista para governo. E outra, lá fora, isso é impressionante, os bancos centrais são um dos maiores empregadores de PhDs de economia. O Fed emprega, direto ou indiretamente, cerca de 500 economistas. 500 economistas, só para fazer análise. 500. E vários desses estão dentro dos jornais acadêmicos, das revistas acadêmicas, que é o grupinho, a panelinha, que se vier um austríaco lá escrever alguma coisa, mesmo que seja com muita propriedade, e até usando o ferramental do mainstream, modelos econométricos, etc., o cara vai acabar sendo rechaçado. Então, tem até essa panelinha que exclui. Então, eu diria que a economia mainstream, ela não aceita essas diferenças e não... Aí eu acho que, como muitas faculdades, não estimula o questionamento. Cara, tá, esse é o currículo, pronto, aqui tá dado, segue a prova, é isso. Se você questionar fora disso, você tá falando fora. que o argumento do Samidana é, tipo... não tem... Ele se gabou de não ter proliferado a vida ANCAP dentro de um sistema que, na verdade, nem tinha oxigênio para que ele fosse proliferado. Tipo, é uma impossibilidade do sistema vigente que ele adotou como para si, que ele acredita que é o correto. Dentro desse sistema existe a impossibilidade desse pensamento onde o Estado não tem que fazer. Porque justamente todo esse meio acadêmico é treinado em como fazer o Estado ou como você mexer na economia de uma forma descentralizada. Justifica a atuação do Estado.
E o austríaco mostra exatamente, olha, se meter a mão, vai piorar. Aí talvez acho que o Samidana desse o argumento do tipo, mano, então se o seu meio é o melhor, por que o seu meio não proliferou no mundo, né? Justamente por isso, porque não está justificando o governo, não justifica os políticos. Então Mas se ele tivesse uma vantagem isso. competitiva, ele poderia se proliferar aquém disso. Não, é que daí o Samidana nos argumenta, se olhar quem é o cara que vai ser melhor empregado, o cara que se formou em Harvard em economia, no MIT, ou o cara que se formou em economia austríaca? Ele diz, não, é o cara que se formou no MIT, não o cara de escola austríaca. Mas até eu digo que ele não vai gostar e nem muitos economistas. Se olhar no mercado financeiro, eles preferem muito mais engenheiro, contador, matemático, estatístico do que economista. Porque muitas vezes o economista, da forma que ele é treinado, é quase como desensinar como o mundo real funciona. E essa, para mim, foi a parte mais sensacional de escola austríaca, porque eu fiz administração de graduação. E quando eu comecei a estudar escola austríaca, o que me chamou a atenção foi, cara, isso aqui faz sentido. É assim que o mundo funciona. É assim que as coisas acontecem de verdade. Essas são as relações de causa e efeito. E aí tem um ponto interessante, de novo para criticar os economistas, que apesar dos austríacos não gostarem de fazer previsão do tipo, quanto vai ser o PIB do ano que vem? Se olhar, lá tem o relatório Focus lá, né, que é o relatório que compila as previsões dos economistas de qual vai ser o PIB desse ano, do ano que vem e a inflação desse ano. E que normalmente erra, né? Que não tem como acertar. Cara, se a gente jogar moeda aqui, vai dar um pouquinho melhor ou pior. Não tem como acertar. É impossível acertar isso. Eles não têm os fatores, as variáveis corretas no cálculo deles. Então, o que a gente todas. diz, cara, isso é masturbação intelectual. Então, é brincar de fazer ciência. Esse é o ponto. Isso é brincar de fazer ciência. Ele diz, não, isso esses modelos econométricos, tudo, não, isso é científico. E aí diz que os austríacos são pseudocientíficos, porque rejeitam esse tipo de modelos para entender a economia. Mas ele diz que não, isso é científico. Eu vou dar um exemplo de como isso é usado. Outro dia eu estava debatendo na internet sobre a questão do câmbio, por que moeda forte ou moeda estável é bom para a economia. Até voltando à questão do Paulo Guedes lá, né? Porque mais do que buscar uma moeda forte ou depreciada, o mais importante, que é a minha tese que eu defenderia, o que fazer, é manter estabilidade cambial. Então, hoje em dia, qual seria a forma correta? Respondendo a dica para o Paulo Guedes. Primeiro, não falar sobre câmbio, é Banco Central. Segundo, já que não dá para ter câmbio fixo porque saiu de moda, tem algumas complicações adicionais, vamos seguir com meta de inflação, a gente manipula a taxa de juros para chegar à meta de inflação, mas, baixa essa meta de inflação ao que é o padrão mundial, que é 2% ao ano, e não 4% ao ano, que é uma pornografia, né? 4% ao ano. Se somar isso em 10 anos, é quase 50%. Então, baixa a meta e converge para o que é a meta de inflação mundial. Com isso, você vai obrigar a ter uma taxa de juros talvez um pouco mais alta, mais condizente para atingir essa meta. E o câmbio vai se acomodar no patamar mais equilibrado. Então, é uma forma indireta de alcançar a estabilidade cambial. Essa é uma ideia. Mas então, voltando ao meu debate no Twitter sobre estabilidade cambial e moeda forte, aí um cara veio lá foi dizer, cara, um economista mainstream, você não sabe o que você está falando, já tem ampla literatura que diz que moeda depreciada, moeda fraca estimula a exportação, industrializa um país e essa é a forma correta. E aí me mandou um link do paper. Aí eu fui ver um paper, tá lá o paper do cara, um econométrico, com o seu modelo, com as suas premissas, com as suas variáveis, e aí faz lá todas as suas modelagens, roda o modelo dele e chega à conclusão, de acordo com o meu modelo, sim, uma economia com moeda fraca industrializa e favorece exportações. Tipo, o cara fez aquela punheta na cabeça dele porque faz e diz, sentido, que tá faz provado. essa lógica, aí né? você olha a realidade, mas você olha a realidade, aí a realidade diz que aqui não é exatamente aquilo. Você olha o Japão... porque não quer dizer olha a Alemanha. Não quer dizer que o fato de ter uma vantagem competitiva dada ao câmbio, que a nossa indústria vai conseguir se desenvolver ao ponto de conseguir competir com indústrias muito mais... num ecossistema econômico muito maior, com muito mais tempo de... Tipo, é que nem você pedir para um cara que nunca treinou na vida competir com um maratonista. Aí você fala, mas
o maratonista vai estar carregando 10 quilos nas costas. Mas foda-se se ele tá carregando 10 quilos nas costas. Ele é um maratonista que treinou a vida inteira. Não importa. Mesmo que ele tenha uma pequena desvantagem sobre você, o fato dele já estar à frente competitivamente de você, anos-luz, significa que essa desvantagem ela não é o suficiente para fazer um efeito real. É isso. Sim. Mas então, aí como é que eles... Por isso que eu digo que esses economistas, via de regra, não são todos, mas que acabam usando demais esses modelos em... Um modelo que ele criou, é isso? Que ele criou com base nas premissas, nas variáveis. Entendi. Que isso pode ter alguma aplicação para alguma empresa, para algum setor, para o cara prever alguma dinâmica de preço, etc. Mas não para fazer economia em sentido amplo. Entender as leis econômicas, entender para onde o país pode ir, como a economia vai performar. Aí que é inadequado essa ferramenta. E acontece que para esses economistas, quando o cara faz isso, tipo, se a realidade não está de acordo com o modelo dele, o que o modelo disse, a realidade é que está errada, não é o modelo dele que está errado. Assim, quase essa é a conclusão. E é nisso que os austríacos são muito bons, porque vários eventos importantes na economia mundial nos últimos anos, os economistas austríacos, uma boa parte deles conseguiu prever, com uma precisão impressionante, e o restante não. A começar o último evento cataclísmico, que foi a grande recessão financeira, a grande crise financeira de 2008. Pouquíssimos economistas do mainstream conseguiram ver que aquela crise estava chegando. E dos austríacos teve vários, mas vários. Tem o Peter Schiff. O austríaco está sempre prevendo que vai ter uma crise, né? Essa é uma crítica dos austríacos. Eu concordo. essa eu aceito a crítica. Acho que já fiz isso também. Mas é uma piada que os caras falam. Os austríacos previram 11 das últimas 2 crises. Né? Mas que os austríacos entendem melhor, eu acho, que esses desequilíbrios da economia. Eles entendem que, do jeito que as coisas estão organizadas, uma crise é inevitável. Sim. Mas para te dar um exemplo de 2008, aí chegou a crise de 2008. Cara, a crise de 2008 tinha grande chance de ser uma nova Grande Depressão. E aí teve, para mim foi interessante, foi uma carta da Rainha da Inglaterra, que escreveu uma carta aberta, perguntando por que os economistas, que a classe de economistas, não conseguiu prever aquilo. E aí depois vários economistas se desculpar para a rainha, tentar explicar por que não conseguiram entender e tal. Então isso mostra como, para o que realmente importa, não é ficar brincar de fazer ciência com modelos, os caras não viram. Então ficam brincando de ver a formiguinha e o elefante passando, ninguém viu, que era a coisa realmente importante. E que agora está acontecendo de novo. Então o argumento é esse, que a lógica econômica... como que era? Sei lá. Econometria. Ela é limitada porque ela não leva em consideração fatores da vida real que são impactantes e por isso elas, no final das contas, vão errar mais. E porque outra questão, voltando ao início da nossa discussão, a questão do método, né? É o que os austríacos dizem, que você não pode importar os métodos da física, por exemplo, que esses economistas do mainstream acabam fazendo, porque em economia você não consegue isolar variáveis. Então, o máximo que você consegue fazer, o que o Mises dizia, que são os Gedanken Experiments. Então, são experimentos mentais. Cara, você diz o seguinte, o famoso ceteris paribus, tudo mais constante, isso tende a acontecer. Então, se aumentar a produção de latinha de cerveja, o preço tende a cair. A não ser que a demanda aumente num... Aí, tudo mais constante tende a cair. Mas se por acaso, cara, Amstel é uma porcaria, ninguém toma mais Amstel, vai cair o preço? Quer dizer, se todo mundo começar a tomar mais Amstel, vai cair o preço? Talvez não. Então, não dá para dizer que essas coisas acontecerão da forma como eles fazem nos modelos. Então, por mais que eles considerem um monte de variáveis, eles é nunca impossível vão modelar todas. A realidade. E mesmo esse monte, ele não é relevante o suficiente para ter um cálculo preciso. Exato. Então, no fim das contas, por isso que eu digo, é brincar de ciência. O modelo simplifica a realidade. Eles tentam sofisticar essa simplificação e, no fim das contas, não adianta em porra nenhuma. Na minha humilde opinião.